Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz. Então, dando continuidade nessa nossa segunda aula, né? Dá um retorno para nós se o áudio está bom, se está chegando bem, se a imagem está chegando bem também aí para nós, tá? Para que a gente possa corrigir alguns detalhes aí com todos vocês. Então, na nossa segunda aula, nós vamos conversar então sobre a questão da onde que vem essas ideias de universo paralelo. Mas para fazer isso, nós vamos ter que falar sobre a teoria da expansão do universo. Nós já ouvimos falar em buracos negros, né? Nós discutimos essa coisa ontem, na aula de ontem, tá? Como a teoria de Einstein vai, então, discutir essa ideia da origem e da expansão do universo que nós chamamos de cosmologia. Cosmologia é uma área da física que estuda a origem e a evolução do universo, né? Por isso que o meu livro ele tem o seguinte título: Introdução à Cosmologia e à Astrofísica. A primeira parte do meu livro, né, é um livro que vai falar sobre astrofísica. Então fala sobre vida, nascimento e morte das estrelas, vamos falar sobre galáxias, tudo isso daí. E na segunda parte do meu livro nós falamos sobre cosmologia, que é a ideia da origem e evolução de nosso universo, tá? Então é aí que vai surgir ideias sobre universos paralelos. Então acompanhem comigo, tá? Vamos lá então. Então, existia na década de 40, 50, 60, existia um astrofísico muito conhecido de vocês, chamado Edwin P. Hubble, né? Edwin P. Hubble, ele estava, presta bem atenção, estudando galáxias. Ok? Muito bem. E ele observou uma coisa muito interessante. Todas as galáxias que ele fotografava e observava, ele percebeu uma coisa muito estranha nessas galáxias. Essas galáxias que eles percebiam, todas as galáxias que ele fotografava e observava no cosmos, vamos supor que aqui é a nossa galáxia, ele estava aqui, nós estamos aqui. Então toda galáxia que ele olhava, se ele olhava essa galáxia aqui, ela tinha uma velocidade radial. Ela estava se afastando de nós. Ele olhava essa galáxia aqui, essa galáxia estava se afastando de nós também. Ele olhava essa galáxia também estava se afastando. Ele olhava essa, e essa galáxia também estava se afastando com uma velocidade radial. Todas as galáxias que ele olhou, fotografou e mediu, essas galáxias estavam se afastando de nós. Tá? Isso, ele fez um gráfico, né, muito interessante. Ele colocou neste eixo Y aqui a velocidade radial das galáxias. Radial é a velocidade de um raio, né? E aqui ele botou a distância que essas galáxias se encontravam de nós, R. Ok? E por incrível que pareça, esse cara começou a fazer o seguinte, ele começou a dar uns pontos aí. Toda a galáxia foi dando um gráfico assim, ó. Ou seja, quanto mais distante a galáxia se encontrava, maior era a sua velocidade de afastamento de nós. E isso aqui praticamente era uma reta. Ok? Todos vocês sabem qual é a equação de uma reta, né? Então surgiu a famosa equação de Hubble, onde V
R é igual a uma constante, que a gente chamou de constante H, constante de Hubble, vezes R. Essa velocidade radial das galáxias é o seguinte, existe em física, não sei se vocês já perceberam, quando você está numa pista e um carro passa buzinando, quando ele vem buzinando, vem... Né? Enquanto o carro está vindo até você, a frequência do som aumenta, ele vai se tornando mais agudo. A partir do momento que ele passa por você e começa a se afastar de você, o som começa a ficar mais grave. Ou seja, isso é chamado de efeito Doppler do áudio, do som. Efeito Doppler do som. Tá? Porque ele vem comprimindo a onda de som, então a onda começa a aumentar a frequência. Ela diminui o comprimento de onda, né? E aumenta a frequência. E quando o corpo se afasta de você, ele está aumentando o comprimento de onda. E a frequência está diminuindo. Tá? Só que isso acontece para a luz também. Como a luz é uma onda eletromagnética, né, ocorre um efeito Doppler da luz. E baixar a frequência, quando ela está se afastando, o que acontece com a frequência? Diminui. Aumenta o comprimento de onda, a frequência diminui. Né? Aqui vai para o grave. No caso da luz, toda vez que o corpo está se afastando de mim, esse desvio de frequência, nós chamamos que ele tende para baixar a frequência da luz. E baixar a frequência da luz é o seguinte, é um termo em astrofísica que a gente usa, vocês vão ouvir muito, vocês têm que aprender. Então aqui está o espectro da luz. Aqui está o espectro violeta, né? Ultravioleta, e aqui está o vermelho, certo? O infra. Aqui está o vermelho e aqui está o violeta. Tá? Então, em inglês, como é que é vermelho? Red, muito bem. E como é que é azul? Blue. Que bonitinho, né? Então, o que significa red shift? Japonesa, você tem que saber, hein? Você é boa no inglês, né? Não é? Você não é professor de inglês? Hã? E blue shift. Então, presta bem atenção. Toda vez que se eu medir uma fonte de luz e essa fonte de luz estiver se aproximando de mim, o desvio vai ser para o azul. Aumenta a frequência, a frequência vai aumentando. Então é um blue shift. Eu tiro o espectro de radiação dessa estrela, desse astro, desse corpo, e ele vai dar um blue shift, porque ele está se aproximando de mim, vindo na minha direção. Se ele estiver se afastando de mim, a frequência vai cair, então ela tende a descer o espectro. Então ela tem um red shift. Shift, desvio. Desvio para o vermelho. Desvio para o azul. Entendeu? Então, os astrofísicos em laboratório, eles tiravam o espectro de luz de uma galáxia e percebia que as raias vermelhas do hidrogênio estavam deslocadas, muito deslocadas, para o vermelho. E eles podiam, então, com isso, calcular a velocidade de afastamento dessas galáxias, através da equação de efeito Doppler. Tá? Então, eles perceberam, então, todas as galáxias, todas estavam se afastando de nós. Mas, caramba, será que nós somos o centro de tudo? Né? Para todo mundo estar se afastando de nós? Então, esse cientista, né, guarde bem essa equação aqui, essa equação é básica na astrofísica. Esse é chamado diagrama HR. Diagrama, né? Não diagrama HR, o diagrama VR. O diagrama de Hubble. Fica nervosa, Ju, está muito nervosa.
Quando eu for muito aqui, você liga a outra câmera. Simples. Bom, então, agora, deixa eu apagar esse gráfico. Esse gráfico aqui tem que ficar na cabeça de vocês. Eu vou deixar até aqui no cantinho, porque se vocês forem cientistas bons observadores, né? V e R, isso aqui é uma reta, ela deveria passar na origem, né? Então, em nós aqui, é a nossa referencial, então, a velocidade é zero, né? Não, nós estamos zero, só quem está na distância. Tá? E aqui, então, como a equação é V igual a HR, certo? Eu quero que vocês entendam que H é exatamente a tangente, H é tangente de alfa, desse ângulo aqui, tá? Então, o H é V sobre R. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que depois eu já vou testar vocês, se vocês são bons em matemática de primeiro grau. Mas matemática de ginásio, não é nem de colégio. Certo? É de ginásio, é equação de uma reta. Sabe? Se vocês não aprenderem a raciocinar assim, pode fechar minha escola. Não vai dar certo. Então, o Russell, ele pensou assim. Deixa eu apagar aqui. Vocês acompanhar comigo. Né? Então ele percebeu que esse universo estava em expansão. Então ele lançou a teoria da expansão das galáxias. A fuga das galáxias. Todas as galáxias estavam fugindo de um ponto. Então presta atenção. Então deveria, no início do universo, no início, há bilhões de anos atrás, e dá para dizer até quando, eu vou questionar vocês, se hoje todas as galáxias que eu vejo estão se afastando umas das outras, algo a fez. Isso é 3D, tá? Essa expansão é 3D. Todas as direções que eu olhava, elas estavam se afastando, como se eu fosse o centro da explosão. Só que os físicos não são bobos, eles sabem que não é assim. Então, eles imaginaram que, num tempo, há bilhões de anos lá atrás, toda essa matéria deveria estar junta. E em um determinado momento, por calgas d'água, houve uma grande explosão. E essa explosão, ela fez com que toda a matéria do início do universo fosse jogada, e a força dessa explosão foi tão grande que até hoje essas galáxias estão expandindo, e a quantidade de massa do universo poderia fazer com que essas galáxias parassem e voltassem para um Big Crush, da mesma forma como eu jogo isso aqui, ela vai e volta. Mas tudo depende da massa e da força. Se eu jogar esse disco com muita força, ele não volta. Ele vai embora para o espaço, certo? Mas se eu jogar com pouca força e a gravidade for maior do que a força que eu joguei, ele vai e volta. Então a discussão sempre foi se vai ter um Big Crush. O Big Crush é exatamente o oposto. O universo, as galáxias expandem até um determinado ponto, e retorna tudo para um novo Big Bang no futuro. Como diz os hindus, é o grande dia de Brahman e a grande noite de Brahman. Né? Tudo vai reentrar novamente. Será que vai haver um outro universo? Quantos universos nós já tivemos? Quantos Big Bangs nós já não tivemos? Então, por causa disso, os astrofísicos começaram a falar desse momento aqui. O momento do início do universo, da origem do universo. Tem um físico americano, ele já faleceu, ele foi prêmio Nobel de Física. Ele se chama Stephen Weinberg. Ele escreveu um livro que eu tenho até na biblioteca, aí está aí em português, tá? Chama The First 3 Minutes. Ou, em português, os 3 primeiros minutos.
Então ele vai falar como que era o universo no tempo t igual a 0 até o tempo t igual a 3 minutos. Tá? Agora, vocês que são inteligentes, eu vou simplesmente fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão olhar para essa equação aqui e vão me dizer qual é a idade do universo. Quando que aconteceu o Big Bang? Essa equação tão simples, ela mostra isso.